Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, e o versículo 26 e 27. Na quinta-feira passada nós estudamos aqui um estudo corrido do versículo 5 até o 25, mas eu estive analisando, eu acho que passei muita informação e daí de uma forma muito acelerada, e daí é difícil guardar as coisas. Eu acho que hoje vamos tomar um caminho diferente e estudar um pouco mais profundo alguns versículos, né, para a gente guardar melhor. Talvez eu até vou voltar e repassar aquilo que eu passei antes, porque foi muito corrido, então daí fica difícil os irmãos guardarem as informações. Capítulo 1 e o versículo 26 e o 27 vai ser a nossa base do estudo desta noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Amém? Oremos ao Senhor. Grande Deus, está aí a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos de alguma maneira aprender, ó Pai, fazer uma exegese bíblica do texto aqui apresentado e aprendermos, ó Pai querido, aqui o que está registrado, que nos edifica, que nos ensina, que nos exorta e que nos faz mais sábios na tua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos assentar? Aleluia. A primeira coisa que temos aqui é e no 6º mês. O que quer dizer esse no 6º mês? Alguém sabe o que quer dizer e no 6º mês? Alguém sabe me informar? Por que começa dizendo e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado? Isso. É que está dando sequência dos versículos anteriores. No versículo anterior foi falado do nascimento de João Batista, falado que Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos, ela era estéril, eram avançados em idade. Aí o Senhor se apresentou ali o anjo do Senhor se apresentou a Zacarias, quando este estava oferecendo sacrifício no templo, e disse a ele: a tua oração foi ouvida, e a tua mulher vai ter um filho, e você vai pôr o nome dele de João. E ele até ficou muito assombrado e assustado e incrédulo com aquilo, e por causa disso ele recebeu um sinal, ele ficou mudo, como nós estudamos aí na lição passada, e ele só foi falar depois que o menino já havia nascido. Mas no 6º mês da gestação de Isabel, quando Isabel já estava grávida há 6 meses, o anjo do Senhor foi visitar a cidade da Galileia chamada Nazaré, foi falar com uma virgem chamada Maria. Então Isabel era parente de Maria. Qual era o grau, o parentesco de Isabel e Maria? Alguém lembra? Prima. Isso. Isabel era prima de Maria. Elas eram primas. E consequentemente Jesus é primo de João Batista. Entendeu? Se Isabel e Maria eram prima, Jesus e João Batista também são primos. No 6º mês, quando Isabel já estava esperando João, no 6º mês, então o anjo vai falar com Maria. E se você ler os outros versículos, depois nós vamos estar comentando um pouco sobre isso também, mais para frente. Mas você sabia que Maria, no 6º mês da gravidez de Isabel,
Maria ainda não sabia que Isabel estava grávida. Sabia disso? Já fazia 6 meses que Isabel estava esperando João Batista, mas Maria não sabia. Por que Maria não sabia? Porque se você ler lá no versículo, lá na frente, no versículo 36, o anjo contou para Maria. O anjo contou, disse para ela, ó, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Assim, aquela que diziam que era estéril, já está no seu 6º mês de gestação, porque para Deus nada é impossível. Versículo 37. Então, ela não sabia, Maria não sabia que Isabel estava esperando um filho. Se soubesse, é lógico que Maria teria ido correndo lá. Por quê? Porque Isabel era avançada em idade e ela ter um filho seria um milagre que todos os parentes queriam saber, queriam ver. Eu acredito que Isabel nem divulgou essa notícia muito, porque senão a casa dela ficaria cheia todos os dias. Imagine, uma senhora de idade está grávida. Se fosse isso aqui em Cascavel, quanta gente ia querer visitar essa casa? Na verdade, a imprensa ia bater em cheio lá. Hoje já seria bem complicado. E o médico, meu Deus do céu, nem sei te dizer tudo o que ia acontecer se uma pessoa de idade ficasse grávida nos dias de hoje. Mas aqui ela estava no seu 6º mês de gravidez. Aí o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Anjo Gabriel, que nós estudamos na lição passada também, é um anjo de Deus que aparece 3 vezes na Bíblia, sendo enviado para Daniel lá no Velho Testamento. Especificamente o nome de Gabriel foi enviado a Daniel, e também a Maria e Zacarias. Primeiro a Zacarias, depois agora ele aparece para Maria. Então esse anjo, ele tem nome. Estudamos na lição passada, 2 anjos na Bíblia têm nome, Miguel e Gabriel. Essa história de Moroni, Rafael e não sei quem mais, isso não tem na Bíblia. Nessa Bíblia aqui não, só se for em outra Bíblia. Tá certo. E ele foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Aleluia. Primeiro nós temos que conversar um pouco sobre quem foi Maria. Quem era Maria? Maria, irmão, não era especial. Ela era uma pessoa comum. Ela estava nos seus afazeres. Ela, digamos assim, ela não morava num palácio. Ela tinha uma vida comum. Os historiadores dizem que essa mulher, essa moça, era uma moça muito dedicada, muito zelosa. E não só José queria casar com Maria, mas tinha outros que queriam. Ela era desejada para um casamento. Mas o José foi mais esperto e logo fez um contrato de casamento com Maria. O versículo que nós lemos dá a entender que a Maria era uma jovem, uma adolescente, talvez de 16, 17 anos, talvez até menos. E dá a entender o texto também que José já era um homem formado, já era um homem, sei lá, de 30 anos, talvez mais, porque diz assim: há uma jovem chamada Maria que estava prometida, estava com um contrato de casamento com um homem chamado José. Então o texto dá a entender que José já era bem mais velho que Maria. Você está me entendendo? Está me entendendo até aqui? E por que, irmão, que existia isso? Naquele tempo havia um contrato de casamento. Era um contrato. Não é como hoje, que o rapaz conhece uma moça e ele vai lá
e pede ela em namoro, e ela aceita porque gosta do rapaz. E quando o pai da moça vai ficar sabendo, o casamento já está praticamente para acontecer. Isso já não aconteceu. Tem casos que quando o pai vai saber, já estão vivendo junto. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, se havia um interesse pela moça, tinha que ir lá no responsável legal por aquela jovem e pagar o dote de casamento, e fazer um contrato e deixar acertado o casamento. Talvez na próxima lição aqui eu vá falar mais especificamente sobre isso, mas precisava ter um contrato. E Maria, ela estava comprometida. Não é como um noivado nos dias de hoje, é mais do que isso, é um contrato de casamento. Ela já estava com data marcada, ia se casar, e de certa forma já não ia mudar esse plano. Esse era o plano, entende? Essa jovem Maria, nós devemos entender algumas coisas. Maria não é a mãe de Deus. Quem já ouviu falar assim? Santa Maria, mãe de Deus. Já ouviu muito? Pois é. Maria não é a mãe de Deus. Nunca foi. Por que ela não é a mãe de Deus? Sabe explicar? Porque Jesus já existia antes de Maria. O Deus Jesus, o Filho unigênito, já existia bem antes de Maria. Ele não passou a existir, no nascimento. Não, ele já existia. Ele foi concebido, homem Jesus. Maria é a mãe do homem Jesus. Ela não é a mãe de Deus Jesus. Temos que entender isso aqui. Alguns intensamente teimam em declarar que Maria é mãe de Deus. Veja bem, Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Quem que é o pai do Jesus Deus? Deus. Seu filho unigênito, filho único, filho da mesma espécie, o único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele só tem pai. E ele foi concebido por obra do Espírito Santo. E como Deus, ele teve pai, mas não teve mãe. E cá para nós já surgiu heresias tão monstruosas no meio da igreja, que dizia que se Deus Pai é o Pai de Jesus, o Espírito Santo é fêmea e é a mãe de Jesus. Que o povo já falou, né? Quanta besteira o povo já falou, não tem nada a ver. Porque essa nomenclatura que a gente dá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é para o nosso entendimento. Quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos entender isso. Nós vamos entender essa trindade bem claramente. Porque agora, com a nossa mente humana, a gente não consegue discernir isso claramente. Então, nunca será correto dizer que Maria foi a mãe de Deus. Se eu falar assim, Maria, a mãe de Jesus, top, tá certo, ela é a mãe de Jesus. Se eu falar Maria, a mãe de Deus, está errado, porque ela não é a mãe de Deus. Uma vez, quando eu era novo convertido, eu evangelizava bastante, né? Hoje não, mas antes, quando eu era novo convertido, eu evangelizava muito. E eu estava evangelizando um rapaz, e o rapaz disse assim: não, nem vem que não tem, antes do filho teve que vir a mãe. Ele dizia que Maria era antes de Jesus. Como eu não tinha entendimento teológico para explicar, eu fiquei meio que dizendo para ele: não, rapaz, Deus é sempre Deus, e Jesus só nasceu através de Maria. Mas irmão, Maria não é a mãe de Deus. Para concluir, segunda coisa que precisamos deixar claro: adorar Maria é pecado. É pecado a adoração a Maria.
Quer ver? Abre a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 20, e versículos 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nos águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que vista a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém? Então está muito claro aqui. Não, de maneira nenhuma, se faz estátua de Maria, se faz imagem de Maria, se ajoelha, se ora a Maria. Não, irmão. Maria, quem foi Maria? Maria foi uma mulher, como tantas outras que viveram na terra e que vivem na terra. Ela não era uma mulher especial, era uma mulher como qualquer outra, uma jovem como qualquer outra. Mas tem uma coisa que o anjo revela. Quando o anjo encontra Maria, ele diz assim: salve agraciada. O que é agraciada? Alguém sabe o que quer dizer a palavra agraciada? Privilegiada, abençoada. Para ser bem exato, agraciado é alguém que recebeu uma dádiva sem merecimento nenhum. Se eu der um celular para o irmão Jauri, porque ele trabalhou 3 dias para mim de pedreiro, então eu não dei o celular para o Jauri. Eu dei o celular para o Jauri como um pagamento pelo trabalho. Isso não é agraciar o Jauri com o celular. Agora, se de repente, sem nada, nem mais nem menos, eu chego e falo: ó, irmão, está aqui, ó, o celular para você. Isso é uma dádiva, é um presente. Ele não fez nada para receber, mas de repente eu cheguei lá e dei um celular. E talvez um dia antes ele tinha me xingado tudo, tinha brigado comigo. Aí eu fui lá e falei: ó, irmão, eu vim te trazer esse presente. É o que nós fizemos com Deus. Nós brigamos com Deus, magoamos Deus. Sabe o que Deus fez? Deu-nos um presente, Jesus. Ele nos deu Jesus, deu a nossa salvação. Isso é a graça, graça de Deus, favor imerecido. Não é Maria que merecia essa posição. Ela foi escolhida por graça, por bondade de Deus. Mais à frente nós vamos falar sobre o cântico de Maria, e aí você vai entender que até a Maria rejeita essa adoração que as pessoas estão dando para ela até o dia de hoje. Ela não quer isso. E quando chegar naquele dia, muita gente vai estar com a mente aberta, daí não vai estar presa na gaiola da religião, vai ver Maria, vai ver Jesus, vai ver a igreja, vai ver tudo, e vai dizer: meu Deus do céu, o que eu fiz? Porque não fará sentido nenhum viver uma vida inteira orando para uma pessoa igual a todo mundo. Seria o mesmo que você vir aqui e pedir para mim interceder por você a Jesus. Isso é bobagem, irmão. Você já pode ir reto, pode ir direto. Jesus abriu o caminho, não precisa de outro. A Bíblia diz que Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. Não tem outro. Não tem outro. Então, adorar a Maria é pecado. Maria, ela foi agraciada por Deus, como a palavra do Senhor Deus diz. Ela foi abençoada, ela foi agraciada. Agora tem mais uma coisa. Você já parou para prestar atenção no relacionamento entre Jesus e Maria? Você que lê a Bíblia, você já percebeu como Jesus e Maria se relacionavam? Abra a sua Bíblia aí em João, capítulo 2, e o versículo de número 1. João, Evangelho de João, capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus
E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo quanto ele vos disser. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto aí, parece assim que Jesus não tinha parece que Jesus estava em outra área, estava em outra convivência, porque ele diz assim, ó: lá estava Maria, a mãe de Jesus, e foi convidado também Jesus e os seus discípulos. Parece que eles não tinham um bom relacionamento, mas não. O texto bíblico vai dizer que eles tinham sim um bom relacionamento. Uma análise mais atenta revelará outra realidade: um encontro subentendidamente feliz e aceitável, ou seja, mãe e filho, juntos numa mesma festa, vivendo numa mesma experiência, caracterizados por um mesmo cenário e submetidos às mesmas contingências circunstanciais. Ou seja, aqui Jesus já estava cumprindo seu ministério, porque se Jesus foi convidado e juntamente os seus discípulos, quando Jesus chegou lá, Maria já estava. Eu assisti um documentário, que nesse documentário Maria estava ajudando a fazer a festa. Ela estava ajudando a mãe do noivo a fazer a festa, porque eram de certa forma ligados, parentes ou amigos muito próximos. Não sei te dizer certo, posso estar enganado, mas parece-me que eles eram amigos muito próximos ou parentes, e por isso Maria já estava lá antes da festa começar, dias antes, para ajudar nos preparativos da festa. Por isso que fala, Maria estava lá e também foi convidado Jesus e os seus discípulos. Aí quando ele diz, que tenho eu contigo, mulher? Ele está dizendo assim, ainda não é chegada a minha hora, não é o momento, não é agora que eu devo me revelar, porque até aqui Jesus não tinha feito milagres ainda, milagres assim públicos, não. Esse é o primeiro milagre que acontece na Bíblia. O primeiro milagre é a transformação da água em vinho, um milagre que ficou registrado para todos. Também diz assim, lá em Lucas 2:43, não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Quando eles perderam Jesus já tinha 12 anos. Aqui, irmão, deixa eu te falar uma coisa importante. Aqui Jesus tem 12 anos. Lá naquele outro episódio do casamento, Jesus tem mais de 30 anos. Nesse cenário aqui de Lucas 2:43, quando Jesus diz assim, não compete a mim cuidar das coisas, dos negócios de meu pai, José estava ou não estava junto com Maria? Quem lembra? José estava com Maria procurando Jesus ou não? Lucas 2:43, vamos ler. A irmã disse que no hino diz que tem, então tem. Aleluia. Lucas 2:43, está igual ontem nós falando lá da novela, né? Não, porque passou na novela da Record, então é assim. 2:43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem a sua mãe. Eles foram embora e deixaram Jesus para trás, perderam Jesus. E daí eles vão procurar Jesus, procuram até encontrar. Jesus estava no templo. Aí Jesus disse, mas vocês não sabiam que me competia cuidar dos negócios de meu pai? Isso pode significar duas coisas. Primeiro, porque ficaram procurando em outro lugar? Podiam ter vindo direto para o templo, eu ia estar aqui. Outra coisa, já está na hora de eu mostrar alguma coisa para o povo. Amém? Glória a Deus.
Agora vamos para outra coisa importante aqui. Jesus é chamado de Jesus de Nazaré. Deixa eu fazer uma pergunta: Jesus nasceu aonde? Belém? Jesus nasceu em Belém, irmão? Belém? E por que Jesus é chamado de Nazareno? Mas se ele nasceu em Belém, ele devia ser chamado assim, Jesus o Belemita. Mas por que, se ele nasceu em Belém, ele é chamado de Jesus de Nazaré? Jesus o Nazareno. Alguém sabe? Ó, deixa eu explicar. A cidade Nazaré significa verdejante. Essa é uma foto da cidade atual, tá, irmão? Se você quiser hoje pegar um dinheirinho aí que sobrou e ir até Nazaré visitar, né? Eu adoraria ir com você lá para conhecer esse lugar. Nazaré significa verdejante. Jesus viveu nessa cidade cerca de 30 anos. Ele só nasceu em Belém. Quem lembra do nascimento? Depois nós vamos estar estudando mais claramente. Mas por que Jesus nasceu em Belém? Porque ele foi fazer o recenseamento. É como se o governo do Brasil dissesse: quero que todas as pessoas vão a Curitiba, todos os paranenses vão a Curitiba para fazer o recenseamento. Quero o cadastramento de todas as pessoas lá em Curitiba. Aí foram para Curitiba e lá em Curitiba Jesus nasceu. Jesus nasceu em Curitiba, mas se criou em Cascavel. Não, né? Ó, irmão, corta essa. Jesus não nasceu em Curitiba e Jesus não se criou em Nazaré, em Cascavel. Jesus nasceu em Belém e ele se criou em Nazaré. Ele viveu cerca de 30 anos nesta cidade, a cidade de Nazaré. E você sabia que nessa cidade Jesus foi rejeitado pelos seus conterrâneos, pelos moradores de Nazaré? No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 4 e versículo de número 29. Lucas 4 e versículo 29. E levantando-o, expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Você entendeu o que eles iam fazer com Jesus? Ó, eles levaram, eles expulsaram Jesus da cidade e levaram até o cume do monte, onde a cidade estava edificada, e dali eles iam jogar para baixo. Eles queriam dar um fim. Essa palavra precipitarem é empurrar a morra abaixo. É tipo precipício. Aqui não tem mais, tipo, acabou, é a ladeira. Aí aqui eles vão empurrar. E Jesus vai cair e vai morrer lá embaixo. Só que não, né? O versículo 30 diz assim, ó: ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Passou por entre eles e foi embora. Por que aconteceu isso aqui, irmão? Porque ele foi lá na sinagoga e ele pregou para eles, ele leu a palavra, ele pegou, nesse texto aqui, ó, ele ensinava nas sinagogas, versículo 15, do mesmo Lucas 4, ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Normal, até aqui normal. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar as liberdades aos cativos, conceder a restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Até aqui tudo bem também, tranquilo.
e fechando o livro, devolveu ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ele assentou-se, então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos ouvidos. Aí a coisa complicou, porque aí ele estava dizendo que ele era o Messias, ele estava dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele era o ungido. Aí as coisas se complicaram. Por quê, irmão? Porque ele era nazareno, ele era criado nessa cidade, todo mundo conhecia ele. Aí veja bem, o versículo 22 diz assim, ó: e todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíram de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Por que eles estavam dizendo não é este o filho de José? Porque ele dizia: é o filho de José, o carpinteiro. Ele é carpinteiro também. Como que ele disse que ele é o Messias? Ele não é o Messias. E por causa disso a confusão se instaurou, e eles tiraram ele da sinagoga, expulsaram da cidade, e por pouco não precipitaram ladeira abaixo. Só que não aconteceu, por quê? Porque não era a hora dele. Como ele sempre dizia: ainda não é chegada a minha hora. Ele passou no meio deles e foi embora, não aconteceu nada. Essa cidade hoje, ela chama-se En-Nazira, e tem cerca de 25 mil habitantes, cidade de Nazaré. Se você chegar lá, um guia turístico te leva certinho lá, e vai cobrar baratinho, e vai te explicar tudinho sobre a cidade também, e vai cobrar baratinho. Essa cidade está lá, glória a Deus. Agora seguindo aqui para frente, ó, e Mateus capítulo 2 e versículo 23 diz assim, ó: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Se cumpriu, porque até hoje estão cantando por aí: o moço de Nazaré, o homem de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele é o Nazareno. Jesus, filho do carpinteiro. Jesus era trabalhador, sim ou não? Jesus trabalhava. Jesus não ficou até os 30 anos esperando: ai meu Deus, logo chega a minha hora, vou começar a trabalhar no meu ministério. Durante os seus dias, ele aprendeu a função de carpintaria e trabalhou como carpinteiro. Como homem, ele deve ter sido um excelente carpinteiro. E eu vou dizer uma coisa aqui, que eu já vi alguém ilustrando que, como ele era Deus, então se as coisas não se ajustassem, ele usava um pouco do seu poder e as coisas se alinhavam. Isso é uma mentira, uma heresia. Ele, como carpinteiro, ele era carpinteiro e não usava poder divino para fazer móveis. Ele fazia móveis com os aparelhos de carpinteiro da época que tinham. Ele era homem trabalhador, ajudante do pai nos interesses do lar, enfatizador da nobreza do trabalho. Glória a Deus. O texto de Marcos 6 e 3 é o único relato que vai dizer que Jesus é carpinteiro. Ó, em Mateus 13 e 35 está escrito assim, ó: não é este o filho do carpinteiro? Filho do carpinteiro. E sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Aqui ele é o filho do carpinteiro. Mas em Marcos 6 e 3 está escrito assim, ó: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se neles. É o mesmo contexto que nós lemos ali, os dois versículos, é o mesmo contexto de Lucas capítulo 4, quando ele foi a Nazaré.
Aqui ele é chamado de carpinteiro, lá em Mateus, filho do carpinteiro. Mas Jesus era trabalhador, ele era carpinteiro. Glória a Deus. Enquanto Marcos aborda na indagação dos patrícios de Jesus a referência ao seu ofício, Mateus 13,55 se aplica à originalidade desse mesmo ofício, possivelmente aprendido nas oficinas de José, seu pai. Podemos dizer que Jesus tinha um bom relacionamento com seu pai? Sim ou não? Não, irmão, ele era acima do nível, então ele não respeitava José, não, porque ele era Jesus. Não é isso que está na Bíblia. Ele tinha um excelente relacionamento. Conhecer Jesus como carpinteiro, evidentemente, reforça o conceito humano sobre ele. Contudo, conhecer Jesus como filho do carpinteiro mostra um filho que levou a sério o grau de parentesco recebido na terra, porque ele poderia ser qualquer outra coisa, mas ele seguiu os passos de seu pai adotivo José e foi carpinteiro. Ele honrou a profissão de seu pai. Aleluia. Já quero dar um jeito de encerrar aqui. Glória a Deus. Só com essa pergunta: o que aconteceu com José? Alguém sabe? Porque, irmão, lembra que eu citei aqui que lá, quando Jesus tinha 12 anos, cita o nome de José procurando Jesus também. Porém, lá nas bodas de Caná já não aparece José. Alguém sabe quais foram as últimas palavras de Maria na Bíblia? Não sabe? As últimas palavras de Maria na Bíblia é: façam tudo o que ele vos disser. Depois Maria não fala mais. Essas foram as últimas palavras de Maria: façam tudo quanto ele vos disser. Não é as últimas palavras de Maria em vida, não. Essas são as últimas palavras de Maria na Bíblia. A última vez que Maria fala na Bíblia, ela diz isso: façam tudo quanto ele vos disser. Está mandando obedecer Jesus, e o povo está querendo obedecer Maria. Salva nós, Jesus. A glória a Deus. Então, ali não aparece mais José. José não está mais ali. Na crucificação também não aparece. José não está lá. Quer ver? Evangelho de João, capítulo 19 e o versículo 25, 26 e 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a sua irmã, e a sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, o que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois Jesus, os discípulos: eis aí a tua mãe, deste aquela honra, e o discípulo recebeu em sua casa. Amém. Observe bem, aqui está bem claro citado no versículo 25: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Ela estava no pé da cruz lá, na hora que Jesus estava para morrer. Quantos discípulos de Jesus estavam ali e são citados na Bíblia? Só um. Só tinha um discípulo ali que estava, e o nome desse discípulo era João. Só João estava ali, e também é citado que Maria estava ali. E Jesus ali, antes de entregar o seu espírito, ele diz a sua mãe, Maria: mulher,
eis aí o teu filho. Olhe bem, irmão, preste bem atenção. Olhe o compromisso de Jesus com tudo. Ele nunca pecou. Observe que aqui ele poderia. O que ele vai se preocupar com Maria? Já está entregando o Espírito, vai para a eternidade. Mas antes dele entregar o Espírito, ele resolve o problema social de Maria. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Ele estava dizendo: Maria, a partir de hoje, João vai cuidar de você. E olha para João e diz: João, trate essa mulher como se fosse tua mãe a partir de agora. Cuide dela para mim. Então José já não vive mais aqui. Eu procurei ler alguma coisa para ver o que os historiadores dizem, mas ninguém tem nenhuma colocação mais confiável do que aconteceu com José. Ou nós vamos saber exatamente o que aconteceu com José só na eternidade, porque a Bíblia não registra o que aconteceu com José. Depois dos 12 anos, a gente não sabe até quando José permaneceu vivo. Não sabe se José faleceu por idade, se teve alguma doença, se José foi assassinado, não sabe. A Bíblia não descreve isso. E uma coisa que devemos aprender com isso tem coisas que Deus quer nos revelar e tem coisas que Deus não nos revela, e é bom que a gente se conforme com isso. Amém? Ele mesmo. Ele é o irmão de Tiago. João era o discípulo mais jovem dos 12. Ele era o mais jovem. João também era o discípulo mais próximo. Ele era o que se reclinava no peito de Jesus. Até tem um texto na Bíblia que Pedro queria perguntar para Jesus, mas em vez de Pedro perguntar, fez sinal para João que estava do lado. Pergunta aí, João, você que está mais perto. Porque João já era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. O grau de intimidade de João com Jesus era tão grande que Pedro perguntou para Jesus: e o que vai acontecer com ele depois que Jesus já havia ressuscitado? Porque Pedro estava preocupado. Esse aqui tinha uma intimidade maior, então o que vai acontecer? Aleluia. Mas isso é um estudo para outro dia. Amém? Todos entenderam? Então ficou claro para vocês que Jesus era filho de Maria, e que Jesus era filho de José, que Maria não é a mãe de Deus, mas é a mãe de Jesus, e que José não é o pai de Deus também. José é o pai adotivo do menino chamado Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este estudo, por esta palavra, por tudo, meu Deus, que o Senhor falou conosco. Te agradecemos por este culto a Deus, pela vida de cada um dos irmãos. Que a palavra do Senhor fique, ó Deus, gravada nos corações, e que possamos ser abençoados em Ti, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome de Jesus, ó Deus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.